Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da semana de teste de componentes usando o multímetro dos anos 60. Conforme explicado para vocês aí nas primeiras aulas, para esses testes utilizaremos esse multímetro aqui da década de 60 e nós vamos ver com ele como testar componentes eletrônicos antigos e atuais também. Na aula de hoje nós vamos aprender a testar transistores especiais. Eu vou mostrar para vocês como testar o transistor MOSFET, que é um transistor bastante utilizado na eletrônica atualmente, usado em fontes chaveadas, conversores DC-DC, circuitos de chaveamento eletrônico, circuitos inversores, muitos circuitos utilizam o MOSFET hoje em dia. Nós vamos ver também como testar o transistor FET de junção. Esse FET aqui tem o gate ligado nos outros terminais. E o transistor unijunção, que é um transistor utilizado para gerar pulsos de acionamento para SCRs, para triacs, é usado em alarmes, tá? Não é um transistor muito comum na eletrônica, mas como tem, a gente vai mostrar para vocês como testar nesse multímetro. Mas antes, pessoal, se você está querendo estudar eletrônica, ou se aperfeiçoar na eletrônica, ou ajudar nos seus estudos com eletrônica, você pode adquirir aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, uma promoção que nós temos, 4 cursos, 2 de eletrônica e 2 de teste de componentes por apenas R$ 80. Você pode usar os links aí para fazer a compra e os cursos vão com certificado de conclusão, tá bom? Então vai ajudar bastante no seu estudo com eletrônica ou então vai servir para você iniciar na eletrônica a partir do zero. Tá bom, pessoal? Então, olho aqui na promoção, primeiro link. Se você está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você gosta do nosso conteúdo, considere tornar-se membro ou ajudar o canal financeiramente. Claro, não é obrigatório, se você quiser e puder. Tá, pessoal? Você pode tornar-se membro e nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Aí na descrição do vídeo tem a nossa loja virtual também, burgoseletronica.com.br. Legal? Vamos começar aqui pelo mais fácil e mais usado, que é o transistor MOSFET, que é esse daqui. Pessoal, o MOSFET, você colocou ele com o código virado para frente, com a chapinha aqui virada para frente, né, junto com o código. A chapinha é o terminal do meio, é o dreno. O terminal da direita é o source, da esquerda é o gate. Tá? Então não muda a posição dos terminais do MOSFET. Tá? Então, primeiro você vai testar na escala de vezes 1. Você vai colocar a ponta vermelha no dreno, fixa. Poderia ser aqui também, tá, pessoal? E a ponta preta no gate. Não pode mexer o ponteiro. Se o ponteiro mexer, ele está em curto. E no source o ponteiro vai mexer. Normal. Tá? Depois você inverte. Você passa a ponta preta para o dreno. E a ponta vermelha para o gate e para o source. Aí não pode conduzir de jeito nenhum. Nem no gate e nem no source. Se conduzir, ele está em curto. Tá? Se tá bom na escala de vezes 1, você vai repetir esse teste na escala de 10K. Mesmo teste. Começa colocando a ponta vermelha no dreno e a ponta preta, gate e source. No gate não pode conduzir de jeito nenhum. É que eu tô com a mão aqui. Não pode conduzir de jeito nenhum. E no source ele vai conduzir. Normal. Tá? Depois você inverte. Você coloca a ponta preta no dreno e a vermelha, gate e source, não pode conduzir, tá? Se você quiser medir a resistência entre dreno e source, você pode medir, ó. Aqui num sentido, ele conduz, e no outro sentido, vai conduzir muito menos. Por que ele conduziu num sentido? Porque muitos desses MOSFETs têm um diodo embutido, tem um diodo entre o dreno e o source. Então, você pega a condução do diodo, ele, num sentido o ponteiro vai deflexionar, tá bom? Então, perceberam que o teste do MOSFET fora do circuito, você faz na escala de vezes 1 primeiro, e depois na escala de 10K da mesma forma. Começa com a ponta preta no dreno
a vermelha gate source, gate não conduz, source conduz, depois inverte, coloca a ponta preta no dreno, a vermelha no gate e no source não pode conduzir, em ambas as escalas, tá bom? Muito bem. Agora, depois, pessoal, se você não entendeu direito o teste, volta, vê direitinho como faz, e aí você faz lá no seu multímetro do mesmo jeito que a gente está ensinando aqui, tá bom? Agora nós vamos ver como é que testa o FET de junção. Esse FET aqui, ó. Bom, um detalhe antes de eu ensinar o FET. Esse MOSFET aqui é um MOSFET de canal N. Em eletrônica também existe o MOSFET de canal P. O de canal P só inverte a posição das pontas para o teste. Nós começamos nesse aqui com a ponta vermelha no dreno. No MOSFET de canal P você começa com a ponta preta no dreno. E de resto o teste é igual. O FET de junção. Esse FET de junção aqui, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar qual é o terminal do gate dele. Ele tem gate, dreno e source igual o MOSFET com gate isolado. O FET de gate isolado que é o MOSFET. Tá? Tem o mesmo nome nos terminais. Então, começando, esse daqui, pessoal, nós vamos fazer o teste na escala de X100. Ó, X100. O FET de junção a gente vai testar no X100. Eu vou procurar um terminal com a ponta preta que vai conduzir igual que os outros dois. Como num transistor comum, como num transistor bipolar. Vamos ver se é o meio? Vamos lá. Não é. O meio não é, porque ele não conduziu aqui. Vamos ver se é esse lado. Não conduziu aqui. Vamos ver se é esse lado. Conduziu. Conduziu igual, tá vendo? Conduziu ali perto do 10. E aqui perto do 10 também. Então, esse terminal que conduziu com os outros dois é o gate. Esse aqui, ó. No caso desse MOSFET, que é o BF245, é um FET bastante conhecido aí no meio da eletrônica, esse terminal da direita aqui é o dreno. E o meio é o source. Então é gate, source e dreno. Então, esse terminal do dreno, eu vou polarizar ele com a ponta positiva, com a tensão mais alta que a preta. Porque é um FET de canal N, tá? Então o dreno vai na tensão positiva. E o source vai na tensão negativa. Percebam que aqui, pessoal, aqui a gente tem a resistência do canal. Neste caso, o canal não está conduzindo. Tá vendo que o ponteiro não mexeu? Então o canal, que é a ligação entre o dreno e o source, não está conduzindo. Para você fazer conduzir, você pode pegar... Ah lá, ele começou a conduzir agora. Olha que interessante. Conforme vai esquentando, ele começou a conduzir. Para você desligar o canal, tirar a condução do canal, você deve ligar o gate numa tensão de terra ou numa tensão negativa. Então, no meu caso, eu vou tocar o dedo aqui, ó, e pela resistência do meu corpo, que o meu corpo está aterrado, né? Então, pela resistência do meu corpo, ele diminuiu a condução do FET. A condução do canal diminuiu. E aí ele parou de conduzir. Para ele conduzir de novo, eu aplico uma tensão positiva aqui no canal. Ó, aqui ele vai parar de conduzir. E para conduzir, eu aplico uma tensão positiva pelo meu corpo. Ó. Voltou a conduzir. Aqui ele para de conduzir. E aplicando a tensão positiva, ele volta a conduzir. Olha que interessante. Aqui ele para. E ele vai conduzir. Tá? Então esse teste aí que a gente faz no FET de junção. Lembrando que o FET de junção, o funcionamento dele é bem parecido com uma válvula triodo, onde o terminal do gate corresponde à grade de controle da válvula. E na válvula, a grade de controle é ligada ao terra através de algum resistor, porque ela trabalha com tensão menor que a do cátodo, que no caso, no FET, seria uma tensão menor do que a tensão do source. Tá? O gate trabalha com tensão menor que a do source
para poder controlar a corrente pelo canal, tá bom? Então é assim que a gente testa o MOSFET. Eu posso aplicar aqui uma interferência, né? Aqui eu aterrei o canal. E aqui com uma interferência do meu corpo, ó, eu ligo o canal de novo. E aqui aterrando, tá desligado de novo. E aqui eu ligo de novo, tá? Bem interessante, né? Então é assim que você testa o FET de junção. Em X100, tá? FET de junção é nessa escala aqui que a gente testa. Agora nós vamos testar o transistor unijunção. O transistor unijunção, esse daqui, no que ele é utilizado? Ele é utilizado, como falei, como disparo de SCRs, de triacs, de tiristores em geral. Porque ele gera pulsos e esses pulsos são utilizados como disparo, como gatilho. O nome transistor unijunção vem do fato de ele só ter uma junção internamente. Então ele se assemelha muito a um diodo. Ele tem duas bases, base 1 e base 2, e um terminal do emissor. O terminal do emissor é como se fosse o anodo do diodo, e os dois terminais das bases é como se fosse o catodo, tá? Eu vou colocar na escala de vezes 1 primeiro. Eu vou polarizar o diodo no sentido direto, com a ponta preta no emissor, que é a tensão positiva, e a ponta vermelha nas duas bases. Nessa base, ele deu uma resistência de 120 ohms. Na outra base, que é essa aqui, ó, ele deu uma resistência de 85 ohms. Por que tem essa diferença de resistências do emissor para base 1 para base 2? Porque o emissor ele não está exatamente no meio do semicondutor. Existe um bloco semicondutor entre base 1 e 2 e um bloco menor formando o emissor, mas ele não está no meio do bloco que forma as bases. Ele está mais perto de uma das bases. Por isso que dele para uma base a resistência é maior do que dele para outra base. Mas ele está funcionando. Agora invertendo, colocando a ponta vermelha no emissor e a preta nas bases, não conduz, tá vendo? Porque ele está polarizado, um diodo polarizado inversamente, tá? Agora, escala de X 10K, escala maior. Mesma coisa, ó, ponta preta no emissor e a vermelha nas bases. Ele vai conduzir normal, que é como um diodo conduzindo. E agora nós vamos inverter. Invertendo, ele não vai conduzir. Se conduzir, ele está em curto, tá? Então é assim que a gente testa o MOSFET em X1 e X1K, o FET de junção em X100, fazendo ele disparar e desligar, e o unijunção, o transistor unijunção, nesse caso o 2N2646, usando a escala de vezes 1 e vezes 10K, para ver se o emissor conduz com as bases no sentido direto e inverso, que na verdade ele funciona como um diodo. As junções funcionam como um diodo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem nossa promoção aí na descrição do vídeo e nos veremos aqui em breve para mais uma aula aqui na nossa semana de teste de componentes.